Capítulo 5. Naquela tarde, Hatsumomo me levou ao cartório de Gion. Eu esperava algo imponente, mas afinal tudo não passava de vários aposentos escuros, com tatames, no segundo andar do edifício da escola, repletos de escrivaninhas e livros de contabilidade, com um terrível cheiro de cigarro. Um funcionário ergueu os olhos para nós. Através da fumaça dos cigarros e com um sinal de cabeça, nos chamou para o cômodo dos fundos. Lá, a uma mesa com pilhas de papéis, sentava-se o maior homem que eu vira na vida. Naquele tempo eu não sabia, mas outrora ele fora lutador de sumô. E, com efeito, se tivesse saído e jogado seu peso contra o próprio edifício, provavelmente todas aquelas mesas teriam caído da plataforma de tatame. Ele não fora um lutador bom o bastante para aposentar-se com fama, como alguns faziam, mas ainda gostava de ser chamado pelo nome que usara naquele tempo, Awadi Yumi, que todo mundo abreviava para Awadi. Assim que entramos, Hatsumomo acionou seu charme. Era a primeira vez que eu a via fazer isso. Disse-lhe, Awadi-san. Mas do modo como o disse, eu não teria ficado surpresa se lhe tivesse faltado ar no meio, porque sou assim. Awadi-san. Era como se o estivesse repreendendo. Ele baixou a caneta ao ouvir a voz dela e suas grandes bochechas se moveram em direção às orelhas, o que era seu jeito de sorrir. Hatsumomo-san, disse. Se você ficar mais bonita do que já está, não sei o que vou fazer. Quando ele falava, parecia um sussurro alto, porque muitas vezes os lutadores de sumô esmagam as cordas vocais uns dos outros durante as lutas. Ele podia ter o tamanho de um hipopótamo, mas se vestia com muita elegância. Usava um kimono listrado e calças de kimono. Seu trabalho era cuidar que todo o dinheiro que passasse por Gion seguisse seu destino corretamente. E um filete deste rio todo corria direto para o seu bolso. Não quero dizer que roubasse. Apenas era assim que o sistema funcionava. Considerando que Awadi tinha um cargo tão importante, era vantagem para qualquer geisha fazê-lo feliz. Por isso ele tinha a reputação de gastar tanto tempo fora das suas elegantes roupas quanto dentro delas. Ela e Awadi conversaram um longo tempo e finalmente Hatsumomo lhe disse que viera me registrar para as aulas na escola. Awadi ainda não olhara para mim de verdade, mas nisso virou sua cabeça gigantesca. Depois de um momento se levantou para empurrar de lado um dos painéis diante da janela para entrar mais luz. Ora, achei que meus olhos estivessem me enganando, disse ele. Você devia ter me contado antes que linda menina trazia consigo, Hatsumomo-san. Os olhos dela são da cor de um espelho. Espelho? Disse Hatsumomo. Espelho não tem cor, Awadi-san. Claro que tem. É de um cinza cintilante. Quando você olha no espelho, tudo o que vê é a si mesma. Mas reconheço uma linda cor quando a vejo. Mesmo? Bem, eu não acho tão bonita assim. Uma vez vi um morto que pescaram do rio e a língua dele tinha a mesma cor dos olhos dela. Talvez você apenas seja bonita demais para conseguir enxergar outra coisa, disse Awadi, abrindo um livro de contabilidade e pegando a caneta. Seja como for, vamos registrar a menina. Então, Shio, hein? Diga seu nome completo, Shio, e onde nasceu? No instante em que ouvi estas palavras, me veio à mente uma imagem de Satsu,
erguendo os olhos para Awadi, cheia de confusão e medo. Ela devia ter estado naquele mesmo aposento alguma vez, se eu tinha de me registrar. Na certa, ela também precisara fazer o mesmo. Meu nome é Sakamoto, falei, e nasci na cidade de Yoroido. Talvez tenha ouvido falar dela, senhor, por causa de minha irmã mais velha, Satsu. Achei que Hatsumomo ia ficar furiosa comigo, mas, para a surpresa minha, pareceu quase contente por eu ter perguntado. Se ela é mais velha do que você, eu já a devo ter registrado, disse Awadi. Mas não a conheci, acho que nem está em Gion. Só então entendi o sorriso de Hatsumomo. Ela sabia de antemão o que Awadi iria dizer. Se eu tinha tido dúvida de que ela realmente falara com minha irmã, agora não duvidava mais. Havia outros distritos de geishas em Kyoto, embora eu pouco soubesse deles. Satsu estava em algum deles e eu estava decidida a encontrá-la. Quando voltei a Okiá, titia me esperava para descermos a rua até os banhos. Eu estivera lá antes, embora só com as criadas mais velhas que apenas me entregavam uma toalha pequena e um pedacinho de sabão e depois se agachavam no chão de azulejos para se lavarem, enquanto eu fazia o mesmo. Titia foi muito mais bondosa e se ajoelhou a meu lado para esfregar minhas costas. Fiquei surpresa ao ver que ela não demonstrava qualquer acanhamento. Largava seus seios compridos como se fossem apenas garrafas. Várias vezes até roçou meu ombro com um deles sem querer. Depois me levou de volta ao Okiá e me vestiu com um kimono de seda. O primeiro que usei na vida, de um azul brilhante com relva verde em torno da bainha, com flores amarelas brilhantes nas mangas e no peito. Levou-me então escada acima, até o quarto de Hatsumomo. Antes de entrar, me avisou severamente para que não distraísse Hatsumomo de nenhum modo, nem fizesse nada que aborrecesse. Na hora, não entendi, mas hoje sei o que a preocupava. Porque quando uma geisha acorda de manhã, tem exatamente a mesma aparência de qualquer outra mulher. Seu rosto pode estar oleoso do sono, seu hálito desagradável. Ainda que ela use um penteado deslumbrante, mesmo quando luta por abrir os olhos em todos os outros aspectos, é uma mulher como qualquer outra, nada geisha. Só quando se senta diante do espelho para colocar a maquiagem com todo cuidado, ela se torna uma geisha. E não quero dizer que neste momento ela comece a parecer uma. É quando também começa a pensar como geisha. No quarto, fui instruída a sentar-me ao lado de Hatsumomo, à distância de um braço e logo atrás dela, onde pudesse ver seu rosto, no minúsculo espelho de sua mesinha de maquiagem. Ela estava ajoelhada sobre uma almofada, usando um robe de algodão ajustado nos ombros, e em suas mãos reunia meia dúzia de pincéis de maquiagem de diversos tamanhos. Alguns eram largos como leques, outros pareciam um pauzinho com um punhado de cabelo macio na ponta. Em certo momento ela se virou e os mostrou para mim. Esses são os meus pincéis, falou. E você se recorda disso? Disse, tirando da gaveta o pote de vidro com sua maquiagem branca e balançando-o no ar para que eu o visse. É a maquiagem que eu lhe disse para jamais tocar. Não a toquei, respondi. Ela cheirou o vidro fechado várias vezes, depois disse. Acho que não a tocou mesmo. Então largou a maquiagem e pegou 3 bastõezinhos de pigmento, que estendeu para mim na palma da mão. São para sombrear, pode examinar. Peguei um dos bastõezinhos de pigmento. Tinha mais ou menos o tamanho de um dedo de bebê, mas era duro e liso como uma pedra, de modo que não deixou sinal e cor em minha pele.
Uma das pontas estava enrolada em delicada folha de prata, gasta pela pressão do uso. Hatsumomo pegou de volta os bastõezinhos de pigmento e estendeu o que me pareceu um galinho de madeira queimado numa ponta. Isto é um belo pedaço de madeira de paulownia, explicou, para desenhar minhas sobrancelhas, e isto é cera. Ela tirou de um embrulho de papel 2 barras meio usadas de cera e as estendeu para que eu as visse. Então, por que acha que estou lhe mostrando estas coisas? Para que eu saiba como a senhora se pinta, respondi. Oh, céus, não! Mostrei para que você visse que não há nenhuma mágica nisso. Que pena para você. Porque significa que só maquiagem não vai conseguir transformar a pobre Shio em algo bonito. Hatsumomo voltou a encarar o espelho e cantava baixinho, enquanto abria um pote de creme amarelo pálido. Você pode não acreditar, mas este creme era feito de excremento de rouxinol, é verdade. Muitas geishas usavam isso como creme facial na época porque se acreditava que fosse excelente para a pele. Mas era tão caro que Hatsumomo botava apenas umas poucas gotas em torno dos olhos e da boca. Então, quebrou um pedacinho de cera de uma das barras e, depois de amaciá-lo entre as pontas dos dedos, esfregou-a na pele do rosto, do pescoço e do peito. Levou algum tempo limpando as mãos num pano, depois umedeceu num prato d'água um de seus pincéis de maquiagem achatados e o esfregou na maquiagem até obter uma pasta branca como giz. Usou-a para pintar o rosto e o pescoço, mas deixou os olhos nus, bem como a área em torno dos lábios e do nariz. Se você já viu uma criança cortar buracos num papel para fazer uma máscara, era assim que Hatsumomo estava, até umedecer alguns pincéis menores e usá-los, para encher os espaços ainda não pintados. Pareceu então ter caído de cara num tonel de farinha de arroz, pois todo o seu rosto ficou num branco assustador. Parecia o demônio que de fato era, mas mesmo assim fiquei morrendo de ciúme e vergonha, porque sabia que em uma hora mais ou menos os homens fitariam aquele rosto cheios de admiração e eu continuaria na okiá, suada e sem graça. Ela umedeceu seus bastõezinhos de pigmento e os usou para esfregar nas faces um tom avermelhado. Já em meu primeiro mês na okiá, eu vira várias vezes Hatsumomo com sua maquiagem concluída. Dera uma olhada nela sempre que podia fazer isso sem parecer rude. Notara que ela usava várias nuances para as faces, dependendo das cores do kimono. Não havia nada de inusitado nisso, mas o que eu só soube anos depois era que Hatsumomo sempre escolhia uma sombra muito mais avermelhada do que outras teriam escolhido. Não sei por que fazia isso, a não ser que fosse para fazer as pessoas pensarem em sangue. Mas Hatsumomo não era tola. Sabia como destacar a beleza em seus traços. Quando terminou de colocar o blush, ainda não tinha sobrancelhas nem lábios, mas deixou temporariamente o rosto como uma máscara bizarra e pediu à titia que pintasse a parte de trás de seu pescoço. Devo lhe dizer algo sobre pescoços no Japão, se ainda não sabe. É que, em geral, os homens japoneses sentem a respeito do pescoço e da garganta de uma mulher o mesmo que os homens no Ocidente podem sentir com relação às pernas. É por isso que as geishas usam as golas de seus kimonos tão abertas atrás, que se vêem as primeiras vértebras de sua espinha. Suponho que é como uma mulher em Paris, usando saia bem curta. Titia pintou na parte de trás do pescoço de Hatsumomo um desenho chamado Sanbon Ashi, 3 pernas. É um desenho muito impactante,
pois a gente tem a impressão de estar olhando a pele nua do pescoço, através de minúsculos pontos numa cerca branca. Levei anos para entender o efeito erótico que isso tem sobre os homens, mas de certa maneira é como uma mulher espreitando entre os dedos. Na verdade, a geisha deixa uma beiradinha de pele nua em torno da linha do couro cabeludo, fazendo sua maquiagem parecer ainda mais artificial, quase como uma máscara usada no teatro nu. Quando um homem senta a seu lado e vê sua pintura como máscara, fica muito mais consciente da pele sob ela. Enquanto Hatsumomo lavava seus pincéis, várias vezes ela olhou de relance meu reflexo no espelho até que disse: "Sei o que está pensando. Está pensando que nunca vai ser tão bela assim. Bem, é verdade mesmo." "Preciso lhe dizer", disse titia, "que algumas pessoas acham Shio-chan uma menina bastante bonita." "Algumas pessoas gostam do cheiro de peixe podre", disse Hatsumomo. Então mandou que saíssemos do quarto, para poder vestir sua roupa de baixo. Titi e eu saímos para a rampa de madeira, onde, perto do espelho alto, o senhor Beko esperava parado como no dia em que tirara Satsu e eu de nossa casa. Como eu aprendera na minha primeira semana na Okiá, sua verdadeira ocupação não era arrancar meninas de suas casas. Ele vinha todos os dias a Okiá ajudar Hatsumomo a vestir seu elaborado kimono. O traje que ela usaria naquela noite estava pendurado num cabide perto do espelho. Titia o alisava ali parada, até que Hatsumomo saiu, vestindo um traje de baixo de uma linda cor de ferrugem, com desenho de folhas de um amarelo profundo. O que aconteceu em seguida não fez muito sentido para mim naquela hora, porque o complicado hábito do kimono confunde quem não está acostumado a ele. Mas a maneira como é usado faz todo o sentido quando bem explicada. Para começar, é preciso entender que uma dona de casa e uma geisha usam kimonos de modo totalmente diferente. Quando uma dona de casa veste um kimono, usa todo tipo de acolchoado para evitar que o traje se amontoe de forma pouco graciosa na cintura. Como resultado, acaba com a aparência de um cilindro perfeito, como uma coluna de madeira num templo. Mas a geisha usa kimono com tanta frequência que quase não precisa de acolchoamentos e pregas não parecem ser problema. Tanto uma dona de casa quanto uma geisha começarão a se arrumar, tirando a roupa com que aplicam a maquiagem e ajeitando uma anágua de seda em torno dos quadris nus. Chamamos isso de koshimaki, lenço de quadril. Isso é seguido de uma camiseta de mangas curtas, amarrada na cintura, e depois os acolchoamentos, que parecem pequenos travesseiros com fitas, para prendê-los no lugar certo. No caso de Hatsumomo, com seu corpo tradicional de quadril estreito, feito um salgueiro, e sua experiência de tantos anos vestindo kimono, ela nem usava acolchoamentos. Tudo o que a mulher colocou até este ponto ficará oculto quando ela estiver completamente vestida. Mas o item seguinte, o vestido de baixo, na verdade não é uma peça oculta. Quando uma geisha dança, ou às vezes até quando anda na rua, pode erguer a bainha do kimono na mão esquerda para que não a atrapalhe. Assim, o vestido de dentro fica exposto a partir dos joelhos, de forma que sua estampa tende a combinar com o kimono. E com efeito, a gola do vestido de baixo aparece também, como o colarinho da camisa de um homem com terno. Parte da tarefa de titia na Okiá era costurar diariamente uma gola de seda,
no vestido de baixo que Hatsumomo planejava usar e tirá-la na manhã seguinte para limpar. Uma aprendiz de geisha usa golas vermelhas, mas naturalmente Hatsumomo não era aprendiz, sua gola era branca. Quando saiu do quarto, ela trajava todos os itens que descrevi, embora nada pudéssemos ver, exceto o vestido de baixo, fechado com uma tira na cintura. Também usava meias brancas, que chamamos tabi, abotoadas na lateral. A esta altura estava pronta para ser vestida pelo Sr. Becco. Vendo-o trabalhar, você teria compreendido imediatamente por que a ajuda dele era necessária. Todos os kimonos são do mesmo comprimento, não importa quem os use, de modo que, exceto pelas mulheres muito altas, o tecido que sobra tem de ser dobrado sob uma faixa. Quando o Sr. Becco dobrava o tecido do kimono na cintura e amarrava uma corda para firmá-lo, não aparecia a menor moça. Ou, se parecia, ele dava um puxão aqui e ali, e tudo ficava liso. Quando concluía seu trabalho, o traje sempre se adaptava maravilhosamente aos contornos do corpo. O principal trabalho do Sr. Becco era amarrar o obi. Um obi, como o que Hatsumomo usava, tem de comprimento o dobro da altura de um homem e é quase tão largo quanto os ombros de uma mulher. Enrolado na cintura, cobre a área que vai do osso externo até abaixo do umbigo. A maior parte das pessoas que nada sabem de um kimono parece pensar que o obi é simplesmente amarrado atrás, como uma faixa qualquer. Nada pode estar mais longe da verdade. Meia dúzia de fitas e grampos são necessárias para mantê-lo firme, além de certa quantidade de acolchoamento para dar forma ao grande laço. O Sr. Becco levou vários minutos amarrando o obi de Hatsumomo. Quando ficou tudo pronto, quase não se viam ruguinhas no tecido, por mais grosso e pesado que fosse. Eu entendia muito pouco do que estava vendo naquele dia, mas me parecia que o Sr. Becco amarrava fitas e enfiava tecido num ritmo frenético, enquanto Hatsumomo nada fazia, senão estender os braços e encarar a própria imagem no espelho. Olhando para ela, eu me sentia infeliz de tanta inveja. Seu kimono era de um brocado em nuances de castanho e ouro. Abaixo da cintura, corças em seus ricos tons de castanho outonal uniam os focinhos, com ouros e ferrugem ao fundo, num padrão de folhas caídas no chão de uma floresta. O obi era cor de ameixa entremeado com fios de prata. Naquele tempo, eu não sabia, mas o traje que estava usando provavelmente custava tanto quanto o salário de um ano inteiro de um policial ou um bombeiro. Mesmo assim, observando Hatsumomo ali, quando se virou para olhar-se no espelho, a gente pensava que nenhum dinheiro neste mundo poderia deixar uma mulher tão glamourosa quanto ela. Faltavam apenas os toques finais, em sua maquiagem e nos ornamentos do cabelo. Titia e eu seguimos Hatsumomo de volta ao quarto, onde ela se ajoelhou junto do toucador e pegou uma minúscula caixa envernizada, contendo batom para os lábios. Usou um pincelzinho para aplicá-lo. Naquele tempo a moda era deixar o lábio superior sem pintura, o que tornava o inferior mais cheio. A maquiagem branca provoca toda sorte de ilusões curiosas. Se uma geisha pintasse toda a superfície dos lábios, a boca acabaria parecendo 2 grandes pedaços de atum. Assim, a maior parte das geishas preferem um formato de beicinho, como um botão de violeta. A não ser que a geisha tenha este formato de lábios ao natural, e pouquíssimas têm.
Quase sempre pinto uma boca mais arredondada do que a real. Mas, como eu disse, naqueles dias a moda era pintar apenas o lábio inferior. E foi o que Hatsumomo fez. Ela pegou o raminho de madeira Paulovnia que me mostrara antes e o acendeu com fósforo. Depois que queimara alguns segundos, ela o apagou com um sopro, esfriou-o com as pontas dos dedos e voltou ao espelho para desenhar as sobrancelhas com o carvão. Apareceu uma linda sombra gris. Depois foi até a cômoda e escolheu enfeites para o cabelo, incluindo um de tartaruga e um inusitado cacho de pérolas na ponta de um longo alfinete. Tendo colocado-os no cabelo, aplicou um pouco de perfume atrás do pescoço e pôs o frasquinho achatado no obi, para o caso de precisar dele depois. Também colocou no obi um leque fechado e o lenço na manga direita. No fim, se virou e baixou os olhos para mim, com o mesmo leve sorriso que mostrara antes, e até titia teve de suspirar. Tão extraordinária era a aparência de Hatsumomo.